Amanhã, 15 de julho, é o Dia do Homem. A data alerta para os cuidados com a saúde masculina. E este é o nosso assunto no quadro de saúde. Pode rodar a vinheta. O médico andrologista e urologista Carlos Teodósio da Ros, perfeito, está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Feliz Dia do Homem. Para nós. Para nós, uma data... Eu estava perguntando aqui, eu nunca recebi presente, mas tudo bem. Né? Vamos falar sobre a saúde do homem, que eu acho que é o maior presente para qualquer um, tanto para homem quanto para mulher. Vamos começar por faixas etárias, doutor. A gente estava conversando até fora do ar, que eu achei curioso. Eu disse assim, olha, entre os 20 e os 30 não tem muita coisa acontecendo, mas o recém-nascido sim. E aí me chamou a atenção, porque todo mundo pensa que com o passar dos anos é que a gente vai procurando um urologista, enfim. Por que o recém-nascido é tão importante ou mais importante do que o adolescente, por exemplo? O recém-nascido, bom, antes de mais nada, obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e a gente poder responder algumas coisas. Mas o recém-nascido, que vai ser avaliado pelo pediatra, analisar a genitália externa é muito importante. Primeiro, pênis, ver se os testículos estão na bolsa. Por quê? Os testículos, até o final do primeiro ano, eles têm que estar localizados fora do corpo, isso é, dentro da bolsa, pensando numa preservação de fertilidade futura, tá? A partir daí, ele segue, considerando que está tudo normal, ele segue fazendo as avaliações com o pediatra até lá por 10 anos, alguma coisa assim. Nesse período, o que os pais e o que o jovem precisa fazer é higiene, mais nada. Nenhuma manobra, nada de forçar prepúcio, pele, nada, deixa a coisa evoluir ao natural. Aí ele vai voltar na adolescência ou pré-adolescência para, de novo, ver se a genitália ficou bem formada e, nesse momento, começar algumas sugestões, algumas orientações quanto a anticoncepcional, métodos anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis, sexualidade. Então, são coisas muito importantes de serem alertadas. Sim. A partir daí, o homem não vai mais no urologista e nenhum médico. Ele só vai lá adiante, depois de 20 ou 30 anos, quando precisa, ou em algum momento da sua vida quando precisa. Não tem a cultura, a mesma cultura que as meninas têm. Pois é. Elas menstruam, a mãe leva no ginecologista e vira uma visita anual. O homem não tem essa cultura, por isso que é tão relutante em fazer esses acompanhamentos, fazer essas revisões e tudo mais. Deveria ter essa cultura? Sempre. Sempre. Preventivo, qualquer método preventivo sempre é bom. E daí, dos 20 aos 30, por aí, então, é importante para também fazer algum tipo de orientação. Os pacientes podem ter alguma questão de doença sexualmente transmissível e muitos deles querem saber a questão da fertilidade, porque estão na época de já começar a pensar em prole, em casamento e tudo mais. Então, também é um momento de se fazer uma avaliação nesse sentido. Perfeito. Bom, já na casa dos 30, né, e já está mais na minha área, alguns já com a família constituída, rotina de trabalho, né, próximo aos 40 também, outras preocupações. E aí, a gente sempre fala a questão do estresse, por exemplo, e aí também entram as questões do convívio diário com a esposa, né, com a família, enfim. É recomendado, a partir daí, intensificar, né, essa visita ao urologista, ao andrologista? Aos 40 anos de idade, que é bem marcante, é o momento onde a próstata começa a crescer, que é o crescimento benigno, começa a aumentar muito a probabilidade de desenvolvimento de disfunção erétil, de impotência, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, 50% dos adultos com mais de 40 anos de idade vai ter algum problema de ereção, é muita gente. E nesse momento também o paciente está começando já a pensar em um método anticoncepcional definitivo, muitas vezes já estão com a prole constituída, então pensando, vão buscar informações a respeito de vasectomia. E a coisa mais importante de todas entrou na faixa etária com aumento do risco do câncer de próstata. Sim. Então, a partir daí, começa a fazer o rastreamento, que é uma coisa tão importante. Bom, eu quero lembrar que você pode mandar suas perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, 99588-2374, está na tela, 99588-2374. E a gente já tem pergunta, né? O Maurício de Porto Alegre
O que o doutor acha da TPC, reposição hormonal? Aos 40 anos, também 40 anos é uma data marcante, mas a partir daí a testosterona, que é o principal hormônio masculino, começa a diminuir 1% ao ano, tá? Então, eventualmente, o paciente pode, se ele vinha com um nível mais normal, porém mais baixo de testosterona, ele pode começar a apresentar sinais e sintomas do hipogonadismo. Diminuição da memória, diminuição da concentração, menor disposição física, diminuição de libido, disfunção erétil, tá? A reposição de hormônio é um troço fantástico, fantástico, porém muito bem orientado. Isso não é banalidade, não é brincadeira, não é ir em academia e querer ganhar massa muscular, isso tudo é lastimável. O homem que ainda tem pensamento em prole, para esse paciente é completamente contraindicado qualquer forma de reposição, porque o efeito anticoncepcional no testículo pode ser definitivo e essas coisas não são orientadas. Sim. Então, assim, ó, o homem que tem baixa de testosterona, o homem adulto tem baixa de testosterona, tem sinais e sintomas compatíveis com esse quadro clínico da deficiência de testosterona, bom, ele não está mais interessado em prole, pode receber testosterona. Caso contrário, não, vamos ter que buscar outra forma de melhorar a qualidade de vida. Bom, a gente cansa de falar aqui no programa com qualquer especialista em qualquer área, que jamais se medique, né? Jamais tome qualquer tipo de remédio sem orientação. Nesse caso, ficou ainda mais latente, ficou ainda mais evidente que você não pode fazer isso de maneira nenhuma, não é brincadeira mesmo. Voltando à libido, né? Quando entra na faixa dos 40, preocupações especialmente com a relação à vida sexual, problemas cardiovasculares, sedentarismo, estresse, né? A questão do pique, né? Isso é normal, hoje a gente vive numa sociedade tão corrida, tão estressante e algumas vezes a gente fica pensando se são só questões físicas do corpo mesmo dando algum sinal ou algum problema ou se o fator mental é importante nesse caso da libido e da impotência. Sem dúvidas, as alterações de libido têm fundamentalmente 3 origens. Tem uma hormonal, que aí está relacionada à testosterona, tem uma relacionada a medicamentos, tem várias medicações que são usadas para mexer com o humor, que podem repercutir na sexualidade, ou pode ser de fundo emocional, tá? Então, a gente trabalha nas mais simples, que é dosar hormônios, que é ver quais são os tratamentos que o paciente está usando. A partir daí entra fator emocional. E o número de pacientes que têm efetivamente essa causa, essa origem, o estresse, o relacionamento, problema financeiro, problema de trabalho e tal, obviamente que vai acabar repercutindo na cama. Sim. Vamos para o Alexandre de Alvorada. Seja bem-vindo, Alexandre. A diminuição da testosterona no decorrer da idade diminui o processo da calvície? Isso não é uma ligação 100% direta, né? Existem outros fatores que estão relacionados a isso, fatores genéticos, constitucionais e tudo mais. Bom, na questão da próstata, do câncer de próstata, aqui a gente tem uma questão cultural, né, que envolve as questões da tradição, né, o gaúcho macho, aquele conceito, aquele estereótipo, dizer eu não vou no médico. O exame do toque, né, isso ainda é uma prática, a gente já mudou a questão do diagnóstico em referente à próstata? Na verdade, o câncer de próstata é o tumor maligno mais frequente nos homens a partir dos 40 anos, ele só pede para câncer de pele, tá? Ele é curável num percentual imenso, mais de 90% dos pacientes que têm câncer de próstata localizado apresentam cura, tá? Porém, essa palavra é fundamental, o tumor tem que ser localizado. E a gente só consegue fazer o diagnóstico se fizer o rastreamento. Então, um toque retal junto com o PSA são mandatórios a partir de 40, 50 anos de idade. Um não exclui o outro? Um não exclui o outro. A margem de erro do exame de sangue isolado é alta, 20% a 30%. Dos pacientes que têm câncer de próstata confirmado, tem o exame de sangue normal. Sim. Então, o toque retal faz essa complementação. E o toque tem muita brincadeira, né? Muitos pacientes que chegam lá cheios de dedos e tal, sim, preocupados com o toque. Quando a gente termina o toque, diz, pô, 2 segundos, é isso? É isso. O exame é uma coisa muito simples de fazer, não tem dor, não tem trauma, não tem nada. trauma nem nada. Bom,
a partir dos 50, que cuidados de saúde o homem deve estar atento? E quanto à falta de cuidado ao longo da vida produz resultado? Se a partir dos 30 anos, 40, eu fui acompanhando sempre com o meu andrologista ou urologista, eu tenho uma probabilidade maior de chegar aos 50, 60 anos com mais saúde? E pensando diretamente na questão saúde, né? Uma saúde global normal vai te permitir ter uma saúde sexual, uma saúde prostática, uma saúde de vascularização, tudo a longo prazo. E aí o saúde significa dormir, ter lazer, fazer uma alimentação adequada, manter peso, atividade física regular, excluir cigarro, uma ingesta moderada de álcool, que é o chover no molhado, que é o levar uma vida saudável. Não precisa nada além disso. Tu plantando isso precocemente, 30, 40 anos de idade, obviamente que quando tu chegar aos 80, tu vai estar bem nesse sentido. Agora, não adianta aos 60 tu dizer assim, ó, agora eu vou começar a cuidar da minha vida. Aí tu não tem mais, o organismo já teve problemas que tu não vai conseguir regredir, não vai conseguir voltar atrás. Bom, a gente sabe que tem, como a gente estava conversando antes, muito mito em volta, por exemplo, no exame de toque retal, entre outras coisas. O homem parece que não se preocupa tanto como a mulher. Isso está mudando com a sua experiência? A gente fala tanto do metrosexual, as mudanças do homem hoje se cuidando mais na parte estética, né, cuidando mais da parte física no sentido estético mesmo, vai para a academia, malha, faz exercício, se preocupa com isso. Isso está mudando? O homem hoje, isso não é frescura, como diz o gaúcho, está cuidando mesmo da sua saúde? Eu acho que está. É um movimento lento e gradual, não é uma coisa assim... gritante, assim, vou te dizer o seguinte, quando o Viagra, por acaso, por exemplo, entrou no mercado lá no final dos anos 90, até então os pacientes não falavam em impotência no consultório. Eles ficavam dando voltas, e às vezes assim, no T-logo, até o próximo ano e tal, eles diziam assim, tô ainda com um probleminha, entende? Hoje não, hoje o paciente chega lá no consultório e diz assim, meu problema é o seguinte, não estou com uma ereção adequada, não estou com a vida sexual boa, não estou com libido, entende? Então, as coisas estão mudando. O crescimento, a evolução é lenta ainda, mas a resposta para ti é sim. Sim, mudando. E quanto para fechar, o senhor tocou na questão do Viagra, inclusive a gente sabe de comércio ilegal, né, dessa medicação no centro da cidade, por exemplo. Muitas pessoas tomam sem precisar, querem, né, se mostrar um super-homem na cama. É perigoso, doutor? Na verdade, qualquer uma dessas medicações, Viagra, Cialis, Levitra, eles têm todos uma única contraindicação formal, que são aquelas medicações que são usadas para angina de peito, que são os nitratos, que se botam embaixo da língua e tudo mais. Agora, o indivíduo que é hipertenso, que usa 10 remédios, que fez ponte de safena e tal, e que estão estáveis e saudáveis, eles podem usar a medicação sem problema. Com uma ressalva, o paciente jovem, ígido, normal, o efeito dele é só emocional. Não tem nenhum efeito orgânico. Isso existe literatura mostrando. Um placebo mesmo? É um placebo. Pacientes jovens responderam questionários de sexualidade, usaram a medicação e responderam depois de novo. E a única alteração mensurável foi o período de latência entre uma ereção e a outra, que ficou um pouco mais curto. Sim. O resto, qualidade de ereção, isso tudo está aqui. Tudo emocional. É para você aí, ô espertalhão, tá gastando dinheiro, né? Tá gastando dinheiro. Se botar um confete, um M&M, uma jujuba embaixo da língua, vai dar o mesmo efeito. Para fechar, doutor, o Evandro de Canoas, tenho insônias, estresse e perco o controle. O que posso fazer? Esse perco o controle é que eu fiquei na dúvida se é uma questão de disfunção sexual, enfim, né? Ficou controle dúvida. Ereção? Vamos pensar aqui em controle ejaculatório, em ejaculação rápida, pode tá? Não sei a faixa etária do questionador ali. Sim, mas Evandro. Assim, considerando que o Evandro é um cara adulto, ígido, quando ele começa a perder as ereções com o envelhecimento, a tendência é da ejaculação vir um pouco mais rápida. Uhum. Se o cara tem uma ereção 100% normal, obviamente que o fator é emocional, que pode estar relacionado ao estresse, à insônia e tudo mais.
Bom, então mais do que cuidar... ele fica bravo, fica irritado. Só piora. Só piora, né? Pelo que eu entendi aqui, a gente tem que estar com a cabeça boa para poder desempenhar as funções. E aí a ansiedade e às vezes a brincadeirinha que a parceira faz, pô, de novo, tu não vai dar um jeito, vou arrumar outro. Não ajuda. Só piora a situação, porque cria ainda mais ansiedade, a tentativa vai ser pior ainda. Bom, então, para a saúde do homem, tem que ter uma relação boa com a parceira, com a mulher. Bom, enfim, hoje a gente também tem relações entre homens também, então o parceiro tem que ajudar da mesma forma, tá? A parceria em geral. Parabéns desde já pela entrevista. Há 2 anos fui diagnosticado com hiperplasia. Mandaram-me tomar Doxa, aí me ajuda, doutor, Doxazosina, né? Para sempre. O que o doutor acha disso? Diz o Alexandre Martinin. Seja bem-vindo, Alexandre. A hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno que todos os homens vão ter e um percentual muito grande a partir dos 50 anos vai ser sintomático. Essa medicação é um relaxante da musculatura da próstata que alivia sintomas. O para sempre não existe mais, isso já foi substituído há pelo menos uma década. Por quê? Porque o tratamento padrão ouro hoje, para a hiperplasia benigna da próstata com seus sintomas, continua sendo cirúrgico. O que a gente faz é levar a coisa um pouco adiante. E aí essas medicações podem dar conforto até o momento que houver uma piora de sintomas, uma perda de ação da medicação ou que haja algum sinal ou sintoma de deterioração do trato urinário. Doutor Carlos, que honra recebê-lo, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelas informações. Feliz Dia do Homem para todos nós. Deixar um abraço para um amigo nosso também. Feliz Dia do Homem para o doutor Ricardo Zordan. Um grande abraço, Ricardo.